Queridos irmãos e irmãs, diante desse momento que nós estamos vivendo, momento eleitoral importante que muda os rumos da história municipal de cada cidade desse país. Diante de tudo isso, de tantas situações que nós estamos vivendo, de tantas falácias, que a gente encontra sobre as questões de quem pode ou quem não pode ser candidato, de promessas mirabolantes que tantos fazem. Nesses últimos tempos, a igreja, especialmente a nossa aqui de Ribeirão Preto, ela se utiliza de um material muito importante, que é uma cartilha sobre as eleições 2020, já difundida pelos nossos jovens aqui da nossa diocese, da rede de comunicação da nossa arquidiocese, com vários vídeos. Eu também fiz alguns vídeos sobre o tema das eleições 2020, usando especificamente essa cartilha. Também a Fratelli Tutti, no capítulo 5º, que vai falar sobre as questões políticas. Quero também deixar a minha contribuição e também pedir para os católicos e para o povo de Deus de maneira geral, que reflitam sobre a questão do voto. E aqui a gente queria, nesse vídeo, nós vamos fazer uns 2 ou 3 vídeos e vamos publicá-los no YouTube. Vídeos curtos para a gente refletir sobre algumas coisas. De maneira geral, vocês já ouviram falar de crimes cometidos nas eleições ou por agentes públicos, E uma das palavras que a gente escuta muito na TV, no rádio, até mesmo quando os candidatos estão falando um contra o outro, eles começam a dizer que cometeram um crime eleitoral. Então, o primeiro tema que eu gostaria de tratar nesse vídeo aqui é sobre isso aqui, crime eleitoral. O que é um crime eleitoral? O crime eleitoral é a conduta ilícita ou responsável, que ofende os princípios resguardados pela legislação eleitoral. Então, se o candidato cometeu um ilícito reprovável que ofenda os princípios registrados na lei eleitoral, na legislação eleitoral, como a lisura, a legitimidade das eleições, a liberdade e o sigilo do voto, por exemplo. Esses crimes eleitorais estão claramente descritos na lei eleitoral brasileira. Isso aqui aparece lá na lei. Existe uma lei eleitoral brasileira que é importante que a gente possa observar. Tá, mas a gente precisa clarificar isso aqui. Então eu gostaria de clarificar essa fala da lei eleitoral, dos crimes contra a lei eleitoral. Quais são os mais comuns? Aí aqui a gente vai olhar alguns, da lei eleitoral e as punições que essas pessoas estão sujeitas caso pratiquem esses crimes. Tem um crime que aparece muito nesse tempo aqui, que é o crime da compra de votos. Em que consiste a compra de voto? Preste atenção. Você vai votar no domingo, e se alguém chegou com isso aqui, é a oferta, a promessa ou a entrega de bens. Preste atenção. Oferta, promessa e entrega de bens, como dinheiro, material de construção, reforma de imóveis ou de estradas. Eu tenho uma estrada aqui que vai direto na minha casa. O senhor pode reformar ela para mim? Posso. Manda um trator lá, reforma isso aqui. É compra de voto. Configura a compra de voto. Se ele disser assim, eu reformo, mas o senhor poderia votar em mim e no meu vereador, por exemplo? Isso aqui é compra de voto. Tá? O que mais?
doação de combustível. Há uma febre, especialmente nas cidades menores, que há uma doação de combustível exagerada. Isso aqui é compra de voto. Então, se você abasteceu a sua moto, o seu carro, o seu trator, não é? Alguém pagou para você, candidato, isso aqui é compra de voto. Configura a compra de voto. Cesta básica, ou vantagens como promessa de emprego, compra de voto, favorecimento comercial. Então o fulano tem um comércio, e aí ele diz assim: eu vou votar em você, mas caso o senhor seja eleito, aí o senhor passa a comprar as coisas aqui no meu comércio. Isso aqui é compra de voto. O que mais? Atendimento médico, compra de voto. A pessoa tem uma doença, sei lá, tem um exame para fazer, e o candidato diz: não, eu pago para você, mas você tem que votar em mim. Compra de voto. Com o objetivo de obter voto do eleitor. Basta a mera promessa, ainda que o bem ou a vantagem não seja efetivamente entregue ou recebido pelo eleitor. Preste atenção. Basta a mera promessa, ainda que o bem ou a vantagem não tenha sido efetivamente entregue ou recebida pelo eleitor. Isso aqui configura compra de voto. Então, minha gente, as coisas vão acontecendo e de repente você diz assim: o que é uma compra de voto? É isso aqui. E é importante que isso aqui fique claro para nós, tá? Depois, qual é a pena disso aqui, da compra de voto? A pena é a reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. O crime pode resultar também no cancelamento do registro de candidatura, na cassação do diploma ou até a perda do mandato. Isso está lá no artigo 41A da Lei 9.504/97, que é a lei eleitoral. Preste atenção na pena. Então, se a pessoa chegou na sua casa, te encontrou na rua, sei lá o quê, e disse assim: eu vou te fazer esses favores aqui e você vote em mim. Isso aqui é compra de voto. Padre, mas a pessoa não entregou. O documento eleitoral diz que basta a mera promessa para configurar compra de voto. Então, minha gente, eu preciso que você... nós estamos já perto da eleição e eu gostaria que você pensasse bastante nisso aqui. Chegou alguém com essas promessas para você? Essas aqui? Ou algo parecido com isso aqui? Eu preciso fazer o telhado da minha varanda. Eu preciso fazer o cimentado da minha garagem. E aí o cara fala assim: eu te dou 2 sacas de cimento. Isso aqui é compra de voto. Isso aqui configura crime. E se você denunciar a pessoa com as provas, ela vai ser... Olha só, qual é a pena dela? Reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. O crime pode resultar também no cancelamento do registro da candidatura da pessoa, na cassação do diploma. Ele foi eleito. Vamos pensar que domingo a pessoa foi eleita. Mas aí alguém entrou com um processo na justiça e foi provado que ele comprou voto. O diploma dele pode ser cassado. Então é muito sério isso aqui, minha gente. Baseado nessa lei aqui. Olha lá que coisa mais legal também. Respondem pelo crime tanto o aliciador quanto o eleitor. A mesma coisa. Então, meu caro eleitor, se você foi aliciado e se você se deixou aliciar, você é penalizado do mesmo jeito. Ainda que o aliciador não seja o próprio candidato, mas o seu cabo eleitoral. Porque normalmente o candidato ele não vai, mas vai o cabo eleitoral. Então, o cabo eleitoral, que coisa legal, o cabo eleitoral
ele pode até ser inocentado, mas o candidato não, porque ele está trabalhando para essa pessoa. Olha lá o que diz o: respondem pelo crime tanto o aliciador quanto o eleitor, ainda que o aliciador não seja o próprio candidato, mas o seu cabo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que todos os envolvidos respondem, inclusive o candidato beneficiado. Então, todo mundo que está envolvido nessa tipificação aqui, nesse tipo de crime aqui, ele vai ser condenado. Então, se você é candidato, se você tem um candidato aí na sua cidade, e ele chega para você e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, você vota em mim, você e sua família, e eu te ofereço, em caso ganhar, o emprego para o meu filho, ou para minha esposa, ou para você. Isso aqui é crime de compra de voto. E pode ser condenado você, o candidato e o aliciador. Então isso aqui é muito sério. Então preste atenção. Final de semana agora, você vai votar. Alguém fez isso? Teve essa prática aí na sua cidade com você? Se teve, e se você tem prova, denuncie. Denuncie mas denuncie para a pessoa, para os meios legais, não é? Procure a Justiça Eleitoral, leve o material e diga, por exemplo, vamos pensar que você gravou a conversa. Apresente isso aqui. Apresente a conversa para a Justiça Eleitoral. Tá bom? Não vamos, minha gente, não vamos nos deixar corromper, porque senão a gente não consegue mudar a história política desse Brasil. Nós só vamos mudar a história política do Brasil quando nós não nos deixarmos corromper pela mínima coisa que for. Eu moro no sítio, tá? Tempo de eleição, chega o candidato e diz: eu vou passar o trator aqui nessa estrada para ficar melhor para o senhor chegar aqui. Mas o senhor me dá uma ajudinha, né? O senhor sabe, eu sou candidato, né? E a gente vai favorecer muito mais ainda, caso eleito. Vou passar o trator aqui. Grave isso e entregue na Justiça Eleitoral, que isso aqui configura compra de voto. Você entendeu? Tem outra coisa importante também, né? Aqui. Boca de urna. O que é boca de urna? Então a gente vai... Você agora já sabe o que é a compra de voto. Porque de modo geral a gente pensava que compra de voto era só se o cara desse o dinheiro. Não. O fato dele oferecer o bem já configura compra de voto. O fato dele oferecer o bem já configura compra de voto. Então você não pode se deixar envolver por isso. Tá bom? Mas tem um outro crime que é muito normal e se percebe muito nas eleições, especialmente no dia da eleição, que é a tal da boca de urna. O que é a boca de urna? No dia da eleição, é proibido o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comícios ou carreatas e a arregimentação do eleitor ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo nas aplicações da internet, de que trata o artigo 57b da Lei 9.504, lá de 97. Podendo ser mantido, olha que legal, podendo ser mantido em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Então, no dia da eleição, você não pode colocar conteúdo novo na internet. Mas se você tiver já publicado, você pode manter aquilo. Você não pode colocar coisa nova no dia, tá? Se você vê coisa nova na internet, você pode denunciar que é boca de urna. Tá? Vale destacar também que no dia da votação, somente o eleitor pode manifestar-se, demonstrando sua preferência apenas por meio da utilização de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Só o eleitor.
Então, o eleitor sozinho, ele está lá levando a bandeirinha dele, sozinho, ele não pode fazer aglomeração. Ele pode levar o distintivo dele no bolso, o adesivo, na camisa, ele pode. Ele não pode fazer aglomeração, tá bom? Porque se tiver grupinho, configura boca de urna. E olha só, qual é a pena para isso aqui? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, mais multa. Então, boca de urna você já compreendeu, né? Existe uma pena para isso, dito na lei. Então, cuidado com isso, né? Você tem um candidato, o seu favorito, daqui a um pouco você está fazendo quase que uma aglomeração ali, e aliciando pessoas, né? Ah, você já votou? Votei, então vote nesse aqui. Não pode fazer isso. Ah, você já tem candidato para a eleição desse ano? Tem. Ótimo. Não, não tenho. Ah, eu tenho esse aqui é ótimo. Aí você entrega o número do fulano, enfim, né? Isso não pode. Isso é boca de urna, você pode denunciar. Vocês compreendem isso? Fica claro para nós? Depois tem uma outra coisa que também é crime, e a gente tem que tomar cuidado, que são os santinhos, aquela chuva de santinhos. Ocorre normalmente nas vésperas das eleições, é muito claro isso aqui, mediante o espalhamento proposital de grande quantidade de material de propaganda pelas vias públicas. Chama-se derrame ou chuva de santinhos, é o nome do negócio. Pena para isso aqui é a detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período de pagamento de multa. O ano passado eu disse aqui na minha paróquia, e vou dizer agora em vídeo, e claro, certamente direi no final de semana na missa. Nós sabemos que configura crime isso aqui. Configura crime. Esse derramamento de panfletos e santinhos com os números dos candidatos nas vésperas das eleições. Os cabos eleitorais fazem uma enxurrada. Isso é crime. Você não sabia? Pois é, isso aqui é crime eleitoral. A pena para isso aqui é uma detenção de até 6 meses a 1 ano de cadeia, mais multa, mais prestação de serviço à comunidade. Isso aqui é crime, tem que denunciar. Se você viu isso aqui, a pessoa derramando aquilo, é crime. E outra coisa eu vou dizer mais ainda, além de ser crime, se você viu a pessoa fazendo isso, se você foi votar no domingo que vem, e você viu aquela enxurrada de papel no chão, e você viu o seu candidato ali, eu quero dizer para você, não vote nele, porque ele está cometendo crime antes mesmo de ser eleito. Ele já está cometendo um crime eleitoral e um crime ambiental, que está sujando a cidade. Então você não... eu ia votar nessa pessoa, ia. Aconselho a não votar em quem faz isso. Viu o seu candidato, aquela enxurrada de santinhos lá, quero dizer para você, não vote nessa pessoa. E nesse vídeo a gente vai falamos de duas formas, né? De 3 formas de crime: compra de voto, boca de urna e a enxurrada de santinhos, né? Derrame de santinhos. E uma outra, e a gente encerra esse vídeo aqui com essa aqui: o uso da máquina pública. Os serviços e as instalações e os funcionários de qualquer repartição federal, estadual ou municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público ou que realiza contrato com este, inclusive a respectivo prédio e suas dependências, não poderão ser utilizadas para beneficiar partido ou organização de caráter político, sob pena
de prática de crime. Nenhum candidato pode usar o prédio público para fazer ato político, porque isso aqui é uso indevido da máquina pública. Você está entendendo? Você viu o número de coisas? Então, nenhum candidato pode usar isso aqui, porque é uso indevido da máquina pública. Qual é a pena para isso aqui? Uma detenção de 15 dias a 6 meses, pagamento de 30 a 60 dias de multa, incorreção na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviço aos candidatos e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Não é só o candidato. Qualquer pessoa que fizer uso da máquina pública para beneficiar este ou aquele candidato, ele incorre em crime de uso da máquina pública. Então, se você é funcionário lá de uma secretaria, de uma autarquia, e você começa a usar o seu espaço para fazer política, você está incorrendo nesse crime. Se o candidato, o vereador, vamos pensar no vereador, por exemplo, e ele usa a Câmara Municipal de Vereadores para uma autopromoção no prédio, estou falando do prédio, na vereança, da Casa de Vereadores, da Câmara Municipal, o prédio, se ele usa o prédio para isso, ele está incorrendo em uso da máquina pública. Tome cuidado. Olha quantas coisas a gente precisa saber. E de repente a gente vai vendo as coisas normais acontecendo, e isso é um problema, e sério e grave. Por isso, meu querido e minha querida, falamos de 4 crimes. O crime do uso da máquina pública, a questão dos santinhos, derrame de chuva de santinhos, da boca de urna e também da compra de votos. 4 crimes. Esse primeiro e o segundo são muito comuns. Então você fique esperto com o seu candidato, com a sua candidata, se eles estão incorrendo nesses crimes aqui. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e vamos votar com consciência. Deus os abençoe.